Glória a Deus. Nós vamos falar hoje um tema bastante interessante para nossas vidas. Identidade. Quem aí tem identidade? Todos nós temos a identidade. Uma pergunta: você emprestaria a sua identidade para outra pessoa? Empresta? Por que não? É só um papel. Não pode, né? Que você não empresta a sua identidade, porque lá tem os dados do seu CPF, que é um dado muito importante, tem o filho de quem você é, também quando você nasceu, e todas essas informações estão lá. Essa é a nossa identidade, e nós não negociamos identidade, certo? Algumas pessoas negociam identidade, são fiadores, emprestam identidade para alguém, e quando há esse empréstimo de identidade para alguém, quase sempre é sinal de dor de cabeça, porque a pessoa vai usar o nosso CPF, vai lá na loja 100, compra uma geladeira e não paga, e aí sobra para nós pagarmos, né? Isso é a nossa identidade. E como é que anda a nossa identidade cristã? Aí é que nós começamos a complicar, né? Então vamos orar a Deus para que Deus nos traga, Senhor, entendimento a essa relação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por estarmos, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Deus querido, nos ensina, Senhor, nessa noite, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, sairmos conhecedor da Tua palavra, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir juntamente a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26. E no versículo de número 69, meia dúzia 9. Achamos? Quem achou diz glória a Deus. Amém. Então vamos ler, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o portão, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, jurando: não conheço tal nome. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um dele, pois o teu modo de falar te denuncia. Amém? Muito bem, aqui nós encontramos um momento de negação da identidade. Pedro ali era... Aqui a pessoa falou para ele: você é um galileu. Quem é um galileu? Que era um galileu? Galileu, na época aqui, era uma pessoa considerada da roça. Então era uma pessoa simples, que se vestia mais ou menos, e ninguém gostava dos galileus também não. Tanto que não gostava, que no momento quando Natanael, um dos discípulos, veio conhecer Jesus, saber de Jesus, ele falou: pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Não gostavam dos galileus. E outra coisa também, nazareno. Quem era o nazareno? Era um habitante de Nazaré, em geral estudante da Bíblia. Vestia túnica e andava de modo despojado. Então, Pedro estava dessa maneira, falando como Jesus, se vestindo de túnica, e as pessoas ali conhecendo ele pelo modo de falar. É assim também nós. Como é que nós andamos aí com o nosso modo de falar? Nós seguimos a Jesus, nós temos o manual aqui de instruções, a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos orienta. Falem de acordo com a palavra de Deus. Tem um versículo que falar com as pessoas com salmos e cânticos. Isso é que diz a palavra de Deus. Mas não diz que é para a gente falar em todo lugar. Certo?
Qualquer lugar ou todo lugar? Ou só dentro da igreja que a gente tem que falar com salmos e cânticos? Não, né? Nós temos que falar em todo momento. E aí, essa nossa identidade como cristãos tem que ser dentro do circular, no trabalho, na escola, onde que for necessário a nossa presença, nós temos que refletir a identidade de Cristo, para que as pessoas nos vejam e falem, está aí um cristão. Não é porque nós vamos estar vestindo terno, falando grosso, com a saia, nós não, né? Uma saia até embaixo, algum cabelo comprido, alguma coisa assim, mas é o nosso modo de falar, o nosso comportamento, a nossa vida, porque nós vamos, ao chegarmos em alguém falar, queria falar de Jesus, a pessoa já sabe muito bem qual é o nosso vestimento, qual é a nossa identidade. Na palavra de Deus, tem um dos grandes ensinamentos que fala que nós não devíamos nos misturar. Essa é a palavra, não misturar. E os servos de Deus, vamos falar aqui de umas pessoas que Deus deu uma nova identidade e de umas pessoas que Deus transformou a pessoa. Primeiro que deu uma nova identidade, é Jacó. Quem era Jacó? Jacó quer dizer que é um enganador, um mentiroso. E Jacó foi lá, ficou com o anjo lá para receber a bênção. Depois que ele recebeu a bênção, Deus o marcou, deu uma nova identidade para ele, falou, a partir de agora, você é Israel, amigo de Deus. Então, transformou aquele momento daquele enganador para um amigo de Deus. Nós aceitamos a Jesus Cristo. Houve essa transformação entre nós. Tem que ter havido. Não tem como nós dizermos, eu sou de Cristo. Nós cantamos, tem uma musiquinha, nós cantamos, levanta a mão para lá, levanta a mão para cá. Eu sou de Cristo. Mas é só de Cristo só no cantar? Não pode ser. Tem que ser também no nosso agir, na nossa mudança. Temos que nos mudar. Temos que mudar. Se a gente não mudou, nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus e ver o que é que nós estamos fazendo que ainda não mudamos, porque nós temos que mudar, né? Josué foi um outro que ouviu a palavra de Deus, de repente ele ficou líder de 1 milhão de pessoas perante um inimigo. Moisés estava lá durante muito tempo seguindo com ele, de repente ele falou, agora é você, agora é contigo. O que Deus falou para Josué? Não se afaste da lei. Tudo que você aprendeu, medita nela de dia e de noite, ser forte e corajoso e não afaste da lei, não ceda. Às vezes nós, hoje em dia, estamos cedendo algumas coisas da palavra de Deus. Tem lá os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos é antiquado. Tenta ver se é antiquado mesmo. Vamos lá ver. Os 10 mandamentos não são, em nem modo algum, são antiquados. E é para que a gente os siga, como Jesus Cristo mandou, não é? Então, outra pessoa também que tem aqui na palavra de Deus, que era Davi. Quem era Davi? Um rei, um homem escolhido segundo o coração de Deus. De repente, num determinado momento, Davi tinha que sair para a guerra. Todos os reis, ele era o general do exército. O general vai junto com seus soldados. Davi não foi, Davi ficou. E ficou parado olhando para o quintal do vizinho. O que ele aconteceu lá? Se contaminou. E por causa dessa contaminação com a mulher do seu oficial, ele acabou tendo o seu reino dividido. Houve um castigo para ele, né? Ele teve problemas com o reino de Israel se dividiu, porque ele teve uma contaminação. O rei Acabe, outro rei também, ele casou com Jezebel. Quem que era Jezebel? Era a mulher, uma das filhas dos inimigos do povo de Deus. O rei Acabe, escolhido por Deus para ser rei, resolveu se casar com uma mulher, filha dos inimigos. O que aconteceu? Problemas lá, Elias teve que ir lá fazer o sacrifício dele lá contra 850 pessoas e provar que Deus era Deus. Não precisava nada disso. Se não houvesse essa contaminação de Acabe. Jesus também falou a respeito disso. Nós tivemos aqui alguns dias atrás falando a respeito do fermento. Jesus falou do fermento. Cuidado com o fermento, cuidado com as palavras, cuidado por onde você anda.
essas coisas acabam contaminando o seu falar, o seu andar, tudo. O fermento dos fariseus. Quem é os fariseus? Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, mas conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Hoje em dia a gente conhece também. De repente, a gente fala ou ouve na internet, vendo lá as discussões, as pessoas falam, isso é errado perante Deus. Aí a outra pessoa do outro lado apresenta 10 versículos lá, porque é que ela acha que é certo estar fazendo aquilo lá. Estão fazendo uma contaminação, usando a palavra de Deus, e muitos têm usado a palavra de Deus para que nós possamos nos distrair. São distrações, e essas distrações fazem com que aqueles que não conhecem direito a palavra de Deus sigam por esse caminho. Por isso que eu estava falando, conheça melhor a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus, porque se não houver um conhecimento da palavra de Deus, qualquer um chega na gente e vai falar para a gente, não, mas Deus fez isso, eu também estou fazendo. E aí acaba contaminando a gente, deixando a gente com dúvidas, e dúvidas, todos nós sabemos, é como uma ferpa, né? Que a gente chama de ferpa, não sei como é que você chama aí, mas é aquilo que você vai limpar um móvel, passa a mão assim, entra uma coisinha na mão. E quando entra um pedacinho disso na mão, aqui só existe aquilo na mão, não existe mais nada, não existe outros dedos, só existe aquilo. Qualquer lugar que você rela, está doendo. Essa é uma dúvida que o inimigo coloca no nosso coração, e faz com que a gente comece a prestar atenção em coisas que não tem necessidade, começa a olhar para o quintal do vizinho, começa a achar que a grama do vizinho é mais verde, começa a achar que a outra igreja é mais perfeita que a nossa, e se estivermos nesse ponto de acharmos que a outra igreja, ou o outro quintal do vizinho é mais perfeito que o nosso, pode ter certeza, a hora que a gente chega lá, já estragou aquele também. Tá? Então, nada de fazer com que deixemos o fermento vir sobre as nossas vidas. Amém? Muito bem. Doutrina quadrangular. Vamos, antes disso aí, fazer um adendo. Quem é flamenguista aqui? Quem torce pelo Flamengo? Vamos, levanta a mão, grita assim, salve o Flamengo. Ou salve o Flamengo? Acho que é isso, né? Então, Atlético, quem torce para o Atlético? Aí, ó, ali, ó, levanta a mão, a outra. Você conhece o hino do Atlético? Mais ou menos, né? Quando que foi fundado o Atlético, sabe mais ou menos também? Não sabe não, mas tá aí uma torcedora de valor. Ela reconhece que ela não sabe quando foi fundado. Aquele outro atrás sabe quando foi fundado? Não, ele fez assim, ó. Não. Né? Então, e do Cruzeiro? Tem cruzeirense aqui? Tem um lá, o pastor Orlando, cruzeirense, de valor, né? Tem 5 estrelas no peito. Então, e agora, o que aquele símbolo está fazendo ali em cima? Olhe para cima. Lá em cima, lá no teto. Doutrina quadrangular. Muito bem. E muitos de nós não sabemos a respeito da doutrina quadrangular. A doutrina quadrangular, que faz parte da identidade, é o celular meu que está apitando aqui, porque é o tempo que está marcando. Não tem mensagem ali, não. Não tem WhatsApp, não. Doutrina quadrangular. Jesus salva. Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus cura. Jesus voltará. Esse é o evangelho completo para a nossa vida, para o crescimento do corpo, alma e espírito. Então, quando você estiver estudando mais a fundo, nós não vamos aprofundar, porque se nós aprofundarmos aqui, nós vamos ficar 1 ano falando sobre Jesus salva, depois mais 1 ano sobre Jesus cura. Essa é a matéria de ITQ, que segue por aqui, né, irmão? Bastante matéria que é. Mas a quadrangular, então, ela foi, só como pequenas informações, ela foi fundada em 1922, a doutrina quadrangular, por Aimé Sempre McPherson. No Brasil, ela começou em 1950. E aqui em Pouso Alegre, ela está desde 1980. Então, é uma história muito grande de quadrangular. E a quadrangular também está presente em mais de 150 países. Em todo lugar tem esse púlpito. Aqui atrás está escrito: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Esteja escrito na língua que estiver. A quadrangular é uma igreja unida.
não é? Pelo mundo inteiro, pelo mundo afora, ela tem esse mesmo ensinamento. E isso é a nossa identidade também. E às vezes quando nós cumprimentamos aqui, e se eu falar assim, eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, nada contra eu cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, mas na nossa doutrina diz que o nosso cumprimento é paz seja convosco, paz seja contigo, e é isso que seja, ou paz seja, nada mais além disso. Ah, mas eu não vou seguir isso, que isso não vai tirar minha salvação. De jeito nenhum, isso não vai te conduzir para o céu. Mas nós estamos em um lugar onde nós somos ensinados. Quando nós somos ensinados, nós temos que conhecer muito bem a quem está nos ensinando. E assim é a doutrina quadrangular. Nós precisamos ter o conhecimento da quadrangular para que nós sejamos uma nova pessoa. No hino da quadrangular, que mais à frente nós vamos ouvir, vai falar de levar o evangelho a toda criatura, em todo lugar, templos e levantar. Isso, ser missionário. Qual que é a palavra de Deus de Mateus 28? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nossa missão como primeiro lugar, como cristãos, é levar o evangelho a toda criatura. Independente se vai falar assim, eu não tenho jeito para levar o evangelho. Tem que ter jeito. Jesus Cristo chamou você para que ele dê jeito. Ele não chamou você já pronto, ele chamou para capacitar. E assim é a palavra de Deus. Eles não chamam capacitados, ele nos chama para capacitar. E é isso que nós estamos aqui hoje aprendendo um pouquinho. Não que eu conheça tudo não, mas continuamente a gente continua aprendendo da palavra de Deus e sendo capacitados. Exatamente capacitado para que a gente não misture a nossa identidade, para que a gente não fique confundindo a nossa identidade, entregando a nossa identidade para outros usarem como bem quiser. Nós estamos, de repente, falando assim, o mundo está quase que perdido, não houve muita gente morreu, por que tanta gente morreu? Não cabe a nós julgar isso aí, cabe a nós levarmos a palavra, exatamente para que pessoas não tenham falecido e não tenham tido a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Deus nos chamou para dar frutos, e esses frutos pregue a palavra de Deus. E pregue a palavra de Deus através de falar, conhecendo a palavra de Deus, mas pregue também a palavra de Deus através do nosso andar, do nosso estudar, do nosso dia a dia. Deus conhece o nosso coração, não importa se nós estejamos com a Bíblia embaixo do braço, e andando para lá e para cá, nossa, agora eu sou santo. Está até uma aurelinha na cabeça, assim, uma rodinha, eu sou santo. Santo? Mas e a hora que o cobrador não dá 20 centavos lá de troco lá, xinga a terceira geração do cobrador. Ali no cantinho, tem uma criança que veio junto com a gente, vem aqui na igreja e vai ver um de nós falando, xingando o cobrador até a terceira geração dele. E a criança vai falar, aquela ali é minha professora de Bíblia. Nunca mais vem criança, vem pai, vem mãe, nunca mais vem ninguém na igreja, porque nós perdemos a nossa bênção. E nós somos, então, embaixadores de Cristo, né? Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus em todos os lugares. Não é para a gente escolher lugar. Ninguém diz que é para a gente escolher lugar, ninguém diz que é para a gente escolher pessoas. É para a gente pregar a palavra de Deus. Quem dá o crescimento, quem dá a transformação é o Espírito Santo. Nós não falamos ali, Jesus salva? Nós levamos a salvação. Mas quem cura, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Não somos nós. Então, nós temos continuamente trabalhando e estudando a palavra de Deus, né? Assim, aceitar a Cristo significa ter uma nova identidade. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:17.
5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo, nós recebemos o chamado, e aqui vem a nossa transformação. Se nós estamos em Cristo, não tem por que nós ficarmos dizendo: eu vou esperar Cristo, eu vou esperar me livrar de tal vício, para depois eu começar a pregar a palavra de Deus. Se eu aceitei a Cristo como Salvador, eu tenho que deixar tudo para trás. Mas não é deixar as dívidas não, mesmo porque também se eu deixar as dívidas para trás, eu vou começar a ser um mau embaixador, né? É para me deixar aquilo que me transformou. No dia que eu aceitei Jesus, eu tenho que ter uma transformação. Amém? Amém? Então, as coisas velhas já passaram. Esse versículo a gente aprende muito durante o curso de batismo, né? As coisas velhas já passaram. Mas esse ensinamento é ensinamento para a vida toda, é ensinamento para todas as pessoas. Quando alguém se achar perdido perto de você, quando alguém se achar que não merece a salvação, você fala esse versículo e tem que falar de ouvido, né? De cabeça, né? De decor. Não adianta você naquele momento assim: peraí, Deus tem uma palavra para você. Aí você pega o celular, né? Todos nós temos a Bíblia no celular. Pega o celular ali e vou consultar, faz uma pesquisar como angústia, que palavra que serve para angústia. Aí depois que eu vou falar a palavra de Deus, com certeza o ouvinte nosso já foi embora. Ele não vai mais estar ali ouvindo não. Então, assim, se alguém está, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então essa é uma identidade que nós recebemos. Nós recebemos essa nova identidade. E essa nova identidade, nós vamos ver ela em 1 Pedro. Quando a pessoa é professora, a pessoa mexe muito na Bíblia e abre muito a Bíblia, né? Então, é o caso desse que vos fala. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Achamos? Glória a Deus, quem achou? Era para ter uma cola ali atrás. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, essa palavra vem para nós nos dizer que nós somos a geração eleita. Cada um de nós aqui somos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui hoje, nós estamos aceitamos a Jesus como Salvador, porque o Senhor tem para nós que nós, em sendo geração eleita, nós precisamos dar frutos. É para isso que nós somos eleitos, para dar frutos. E esses frutos têm que ser frutos que permaneçam. Como que vão permanecer esses frutos? Através da nossa vida, através do nosso desenvolvimento, através de anunciar a palavra de Deus em todos os lugares. Então, quando Ele nos fala para nós que nós povo adquirido, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, nos adquiriu pelo seu sangue. E essa bênção sobre a nossa vida é para que nós não jogamos fora o sacrifício, né? O sacrifício de Jesus foi muito importante para a nossa vida. Sendo assim, vamos nós seguirmos para que Cristo nos chamou. De repente, algum de nós pode pensar assim: mas eu não tenho talento para ficar aqui em cima pregando. Tem gente que não tem mesmo, até eu. Tem gente que não tem. Tem gente que gosta de dar aula. Eu gosto de dar aula. Tem gente que gosta de cantar, quem gosta de tocar. Tem gente que gosta de ter visita ao hospital. Tem outros que gostam de fazer visitas nos asilos. Tem outros que gostam de fazer visitas nos presídios.
Todos estão levando a palavra de Deus para aquilo que nós somos chamados. Assim como tem aquela parábola dos talentos, a um foi dado 5 talentos, a um outro foi dado 2 talentos e a um outro foi dado 1 talento. E o que recebeu 5, recebeu, nossa, ele faz de tudo, recebeu 5 talentos. No talento aqui da palavra de Deus, o que representa? Um salário anual. Quer dizer, então tudo que a gente ganha por mês, num ano todo, esse é um salário, o talento. E aí um recebeu 5 talentos, recebeu 5 anos de adiantamento para ele fazer alguma coisa. O outro recebeu 2 anos de adiantamento para ele fazer alguma coisa, e o outro 1 ano. Os outros 2 primeiros multiplicaram os talentos, o outro escondeu. Escondeu por quê? Porque tinha medo do Senhor, escondeu porque tinha medo de não estar preparado. Será que nós estamos preparados realmente para multiplicarmos os nossos talentos? Ou então nós estamos prontos a esconder o nosso talento? É uma questão de reflexão aí, de noite, ou amanhã de manhã, a hora que você pegar a Bíblia para ler 5 minutos, né? Todos nós lemos a Bíblia durante 5 minutos por dia, né? Não, Jair, é muito pouco. A gente lê a Bíblia durante 25 minutos. Glória a Deus por isso que está lendo a Bíblia 25 minutos. Mas a gente está falando só de 1 minuto. Não vamos levantar a mão não, porque não dá certo isso não, né? Não deixar com a mão abaixada mesmo, para ver quantos estudam a palavra de Deus e orem, tá? Ore a Deus para que Deus lhe mostre, nos mostremos qual é o nosso verdadeiro talento, o que realmente nós recebemos, e em sendo esse talento que nós recebemos, nós estamos escondendo ou multiplicando. De repente a gente pode falar, nossa, mas não tem lugar para tantos pregadores. Às vezes não tem. Não tem lugar para tantos músicos. Às vezes não tem. Não tem lugar para tantos diáconos. Às vezes não tem. Mas sempre tem uma oportunidade da gente pode contribuir com o nosso talento. Jesus nos escolheu para que a gente tenha talento. Não deu talento. Então é só orar a Deus e saber qual é a vontade dele para nós sobre nossas vidas. Amém?